agora, né, pegando assim um pouco o gancho no carnaval, que fica aquele vazio, né? Eu até li algumas coisas hoje, o vazio do carnaval, né? O pós-carnaval, que é uma festa é um estado de euforia, meio que as pessoas são levadas, né? E tem sua beleza, tem a parte que você pode destacar, como a cultura faz parte da cultura com fogo, coisa e tal, que eu até falei isso também em algum momento com vocês, proporciona uma boa reflexão. O que é o carnaval? Isso tudo. Aí eu lembrei do poema do Jim, que fala do carnaval e que eu queria abrir, né? Já estando, né? Já estamos aqui em plena um momento já debatendo algumas coisas e assuntos que vão entrecruzando e que o Jim entra, claro, e entra nessa nossa reflexão, a poesia do Jim, mas que interessante, assim, estou fazendo uma revisita à minha tese de doutorado, que fala sobre a malandragem, e aí fala a rua, o que é a rua, o que simboliza a rua, essa discussão dessa quebra, desse rompimento de hierarquia, que é o carnaval, né? Então, esse estado de euforia de você vestir um personagem, ou criar um personagem, ou mesmo tirar a máscara, né? Porque você coloca, simbolicamente, o carnaval é colocar uma máscara, mas será que não seria o contrário, né? Não seria tirar a máscara? Então, eu me lembrei, assim, eu queria abrir com esse poema do Jim, que me intriga profundamente, porque ele fala da rua, né? E fala do carnaval, fala da rua. E aí eu queria que a gente falasse sobre ele, porque é um poema que, para mim, assim, eu não consegui ainda ter uma compreensão geral. Reunimos-nos no interior deste antigo e insano teatro para propagarmos o nosso desejo pela vida e escaparmos da enxameante sabedoria das ruas. Os celeiros foram invadidos, as janelas mantidas, e apenas um de todo o resto dança e nos salva. Com o escárnio divino das palavras, a música inflama o temperamento. Tradução portuguesa, né? Mas esse teatro que ele fala, né? Reunimos nesse insano teatro para propagarmos nosso desejo pela vida, pode ser o teatro da vida, mas aí quando ele fala de escapar a enxameante sabedoria das ruas, eu já me colocaram assim, em um momento de me perguntarem, mas por que a gente estava fugindo das ruas? E ele buscou também as ruas, né? E aí está fugindo da sabedoria das ruas. Então ficou assim. Sim. Eu queria que a gente pensasse nesse poema. Como é que vocês enxergam? Isso é muito, muito curioso, muito interessante, mas eu acho que nós três já falamos, falta o Helder Modesto, se ele quiser falar alguma coisa iniciar a fala já sobre esse poema. Ficaria mais dinâmico, digamos assim. Se bem que era bom tê-lo já, assim, né, escrito. Até mandei no grupo, né? Não, assim, se o Helder não for falar agora, eu posso dar algumas palavrinhas. Você é quem decide, Helder. Beleza. Show. Pode. Bom, é o seguinte, porque quando essa questão do Jim Morrison fugir da sabedoria das ruas, né? Que em algum momento ele se interessa por ela, né? Você vê nos poemas dele. Não consigo me lembrar aqui o verso que mostra isso, mas a gente lembra. E o momento de se recolher, né? De fugir da sabedoria das ruas, né? A enxameante, que ele fala, tem alguma coisa a ver com enxame, né? Pois bem, essa coisa de se recolher para poder refletir, pensar, assim, me parece assim uma busca pela reflexão, saindo assim do meio do caos da imbecilidade, da tolice, né? Onde, como o Drauzio falou no início, onde tudo se vive, mas sem um pingo de reflexão, sem nada, as coisas vão acontecendo, não há... E essa sabedoria da rua, ela existe, né? Quando a gente pensa no sentido de esperteza, de, sei lá, de ganhar dinheiro, de
de você se dar bem. Então, eu acho que é essa esperteza que o Jim Morrison se refere nesse poema e que ele quer fugir. A fuga, né? Sempre Exatamente. Eu penso que nesse exato momento ele busca um outro tipo de sabedoria, que é uma sabedoria de reflexão, uma sabedoria de entender melhor as coisas, né? O que está acontecendo. E o enxame de abelhas, né? Me parece bem simbólico aí com relação à perturbação de tudo que está acontecendo ao redor, fugir desse caos inútil, digamos assim, e poder refletir melhor num lugar à parte, né? Essa parte é uma das que mais me chama a atenção nesse poema. Eu acho que terminei minha pequena avaliação. Minha pequena análise. Eu enxerguei isso também, um pouco disso também. Pois é. Essa fuga, né? Cara, porque quando você está no meio da multidão, né? Aí vem aí aquela historinha que ficou muito famosa na pandemia, a questão do gado, né? Até hoje persiste esse negócio, mas essa palavra parece que está saindo de moda, mas ela é bem expressiva, porque quando você está no meio da multidão, aquela coisa atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Na verdade, às vezes tem um bocado de morto-vivo ali indo, mas sem nenhuma reflexão. E eu acho que, sim, que o carnaval que o Jim Morrison propunha tinha muito mais a ver com certeza, com o dionisíaco, com a tragédia, né? com a reflexão através do trágico, coisa que não acontece, né? Assim, no nosso, digamos assim, anualmente, quando acontece essa festa aqui no Brasil. Tem as suas exceções, né? Mas, no geral, é mais ou menos isso daí. Pelo menos é isso que eu penso. Tem outro poema que ele fala do carnaval, né? Paraíso ou inferno, o circo das tuas ações. Brincar, abre parênteses. Acaso é Deus aqui, fecha parênteses. No carnaval, amenize a culpa, o medo profundo, a solidão separada. Abre-se a sinagoga, abre-te, Sésamo, a festa das novas conexões, a mente liberta. O amor não pode salvar você, o seu próprio destino. São muitas imagens. São muitas coisas. Eu espero o Helder falar primeiro daquela. Helder, vamos parar de falar, agora é você. Eu começaria passo depois para essa questão, mas só para voltar um pouco aqui na fala do Braulio e do Braulio, quando o Braulio falou assim, os acontecimentos não nos espantam. O Jorge falou que pode ocorrer até o espanto, mas elas não refletem sobre isso. Isso é muito importante, porque os gregos diziam isso, né? O Platão, o Aristóteles dizia que a filosofia nasce com espanto. E isso é formidável, porque qualquer um pode se espantar. Qualquer um pode dizer, nossa, o que é isso? Diante de um quadro, de uma pintura, diante de um fenômeno qualquer, seja na rua ou em qualquer circunstância, na vida social há muitas coisas acontecendo que levam ao espanto. Tem questões sociais aí que estão acontecendo que merecem atenção o tempo inteiro e um espanto. O problema é que o espanto, parece que essa coisa anestesiou as pessoas, elas não refletem, como disse o Jorge. O Drauzio está certo, exatamente isso. Mas o espanto não vai configurar nenhuma reflexão. Por quê? Porque a nossa sociedade que nós estamos vivendo é essa, é uma sociedade de amortecimento da incapacidade das pessoas refletirem sobre si mesmas e sobre o quadro social que reflete a nossa vida coletiva. Então, tanto no coletivo como individual, as pessoas estão até o último fio implicado neles, mas não há espanto. Esse é o problema. Não é o espanto. E os gregos estavam certos.
só a filosofia pelo espanto. Mas se você não se espanta, como é que você começa a pensar ou começa a refletir sobre aquilo que te espantou? Qualquer situação, sei lá, isso é muito particular, mas eu tenho certeza que as pessoas se espantam. Refletir sobre isso não é um problema. É por isso que essa questão aí envolve a reflexão. Mas como não, também é um problema, é outro problema, né? Não existe reflexão, ou pelo menos não se interessa por conta de todo um problema que nós víamos discutindo essa questão, né, e compartilhando dessa reflexão sobre os problemas que levam a essa inércia, ou essa Nietzsche chamava de niilismo, né? As pessoas não acreditam quase mais em nada. Nietzsche chamava disso, não há valores mais, nada que as pessoas acreditem, né? Chega um momento que as pessoas, é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma época só de imagens, né? Tudo rola pela internet, num mundo, uma repetição de imagens ininterruptas. É um mundo imagético em detrimento da semântica. Você não tem interpretação do que vê, nem do que ouve, nem do que fala, né? Isso complica. Aí, voltando à questão do poema, né? Esse primeiro poema, eu não tenho a tradução dele. Normalmente, eu costumo ler os poemas de Borges acompanhado do original, porque eu mesmo traduzo. Já feita a tradução, mas eu gosto de fazer a minha própria. Agora, o segundo poema, reunimos-nos nesse teatro para propagar o desejo de vida, esse é bom. Por quê? Ele está falando desse teatro, da representação de nós. Nós estamos no teatro aqui e cada um representando mesmo. Há uma representação. Isso está desde Shakespeare. Shakespeare fala disso maravilhosamente numa peça. E essa representação mostra, está falando aqui, dessa propagação do desejo de vida, né? Esse desejo que temos, e essa representação, ela pode assumir muitos aspectos dentro dessa representação. O que interessa é destacar que representação é essa. O que representamos? Cada um irá representar uma peça dentro desse teatro insano. E o autor ele fala dessa parte também. E o desejo de vida. É um poema bastante provocador, né? Dá para falar muitas coisas. Eu creio que vocês podem falar mais disso. Ei. Drauzio, quer comentar? Bom, lá no meu livro, eu trago esse poema lá na página 152. E aí, eu tenho aqui algumas questões, né? Por exemplo, isso que você falou aí, Jorge, né? Dessa sabedoria das ruas, que na verdade é um senso comum, né? E que você precisa, na verdade, cruzar isso, né? Porque isso é vida também, né? Porque isso a grande questão da vida é que ela é um paradoxo. Não é você erradicar as coisas, não é você afastar das coisas, afastar da vida, do carnaval, no sentido, vamos dizer, tudo é manipulação, tudo é isso, tudo é aquilo. A gente sempre fica preso numa dualidade. E quando a gente está preso na dualidade, a gente vê só as partes, a gente não vê o todo. Por isso que o pensamento mítico ele é importante, a gente adentrar na tragédia que está dentro desse contexto mítico, porque você sai dessa dualidade, né? Porque essa sabedoria das ruas, na verdade, ela vai representar uma mentalidade, ela vai representar um condicionamento, ela vai representar um arquétipo, ela vai representar tantas coisas.
E a gente tem falado tanto em representação. Então, é sair dessa representação, que é também uma sabedoria, mas essa representação, ela aprisiona, né? Essa sabedoria, ela aprisiona. Então, ela faz você ficar andando em círculo. Então, por isso que eu acho que a história, ela é uma espiral, porque a gente está sempre numa representação. A gente vai fazer uma revolução, a gente olha para trás, a gente vê a arte mostrando isso, né? Lá o Delacroix mostra lá a liberdade e ela olha para trás, observando a Revolução de 1789. E 1789 olha para trás também, traz lá o Davi faz uma obra, várias obras, né? Trazendo a morte de Marrá, trazendo o julgamento dos Horácios, trazendo a morte de Sócrates, né? Justamente porque a gente sempre, cada época, vive uma representação, e essa representação ela está ligada a um passado imagético. Parece que a gente acha que sempre o passado, no passado é que está a salvação, e é um equívoco isso. É por isso que a gente está sempre preso na dualidade, passado, presente, essa dialética, né? E aí, então, o mito traz a visão mitológica, traz essa questão para o presente. Do presente, então, você se transformar nesse espectador, se transformar nesse istor, naquele que observa as coisas, ou trazendo o Agamben, o que é ser contemporâneo, é você estar no centro do furacão, é olhando tudo, passado, tudo que está passando, o presente, que você no centro desse furacão, né? Então, isso é muito complexo, é muito profundo. Então, você está observando isso, observando essa sabedoria das ruas, observando toda essa questão que passa. Mas se você entrar nesse redemoinho, você vai. E você deixa de ser o observador. Você se Uhum. mistura a essas representações. Então, é por isso assim, que a arte, a poesia do de Morse, ele te joga num redemoinho e a coisa foge da questão temporal, ela vai para outros tempos e ela traz todos os tempos. Quando ele fala nesse interior de antigo insano teatro, caramba, a gente vive esse teatro, É. esse insano teatro hoje, a gente vê as redes sociais se tornaram esse insano teatro, essa coisa do like, do dislike, então, isso de como que os Césares faziam lá diante de uma arena, né? Então ele traz não só para o contexto da década de 60, né? Mas também no contexto lá da Roma antiga, o contexto nosso agora. Então, por isso que a arte, ela te joga nesse redemoinho, voltando a dizer, ó, a espiral, né? Vou repetindo o que eu disse. Te joga nisso. Agora, se você não está observando, não estiver observando num ponto fixo, e esse ponto fixo seria um conhecimento, um tipo de conhecimento, para você estar observando isso, né? Você vai junto, né? Você vai junto e cai nesse processo. Você cai no que ele fala aqui, esse desejo pela vida. Mas esse desejo pela vida aqui, ele é paradoxal também. Ele tem dois lados. Esse desejo que vai nesse sentido de viver esse gozo dionisíaco de uma forma inconsciente, e tem o desejo também de viver essa vida de forma consciente, dionisiacamente, mas aí tendo Apolo. Apolo para guiar, né? Apolo para guiar. E aí, se vocês me permitem, eu compartilhar aqui uma obra, e aí você me ajudar aqui, Helder. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver se tem aqui a possibilidade de compartilhar. Deixa eu ver aqui. É uma obra do Titiano. Ah, tá aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. A Caixa de Pandora.
tá aparecendo esse eu vou falar desse também, mas é essa aqui, ó. Baco e Ariadne. Vocês estão vendo aí? Estou vendo. Aham. Então, essa obra, ela é fantástica porque aqui está Ariadne. E Ariadne foi abandonada, o Helder pode aqui ajudar a gente na questão da mitologia, foi abandonada por Teseu, né? Que ela ajudou ele a matar o Minotauro, e isso é interessante, o fio de Ariadne. Caramba, isso aí, Helder, se eu tiver errado nessa interpretação aqui, é, então assim, ela é abandonada, ele tá lá, o navio tá deixando a ilha de Naxos, então na Grécia, né, antiga Grécia, e aí então, Dionísio, esse é Dionísio, ou Baco, o deus Baco, o romano, né, Hum, então, e aqui todos os seus seguidores, ó, tá hum, aqui o sátiro, né, as cobras representando toda essa questão do inconsciente em volta aqui no corpo dele, os seguidores, isso aqui é bem carnaval, a questão das bacantes, a questão toda essa, isso que traz para o corpo, para a carne, o uhum. desejo, né? E Baco pula, dá um salto aqui, e esse momento, a Ariadne até fica espantada, assustada, aqui ela se volta, o corpo se contorce em volta aqui do barco lá do Teseu que está indo embora. E aí então, mas existe aqui uma conexão entre dois, uma paixão entre os dois, né? E eu acho muito interessante isso, porque assim, já que a Ariadne ela vai representar esse fio que conduz, ela conduziu o herói, Teseu matou o Minotauro, metade homem, metade animal, touro, essa animalidade que todos nós possuímos, olha só. Então ela vem para essa ilha e ela seria esse fio de Ariadne, esse fio que iria conduzir Dionísio, porque Dionísio, ele sem o Apolo, ele é totalmente assim, sem fronteiras, ele quer liberdade desenfreada. Ele é natureza. Ele não está nem aí para as regras, ele não está nem aí para as coisas. E essa ida da Ariadne para essa ilha, essa conexão, para mim, assim, tem uma simbologia muito importante que é ser esse fio condutor. Que fio condutor é esse? Que conduziu lá o Teseu no labirinto, e agora, então, ela vai conduzir, o Dionísio vai dar um sentido. E o sentido, isso eu acho super interessante, né? Super interessante. Só terminando aqui essa relação, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver como que para aqui de compartilhar. Então, aqui já deu para. Mas, Helder, e olha só, gostaria que depois você comentasse. Aí, só complementando aqui. Aí, vem, lendo esse livro aqui, ó, Leonardo tá aí, ó, Leonardo, esse texto aqui, ó, vocês vão ter que estudar esse texto, ó. Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheim, né? Então, aqui bem no início, ele vai falar assim, da questão do mito e da questão do esclarecimento, e de como que esse mito, o esclarecimento veio para destruir o mito, arruinar com o mito, porque o mito ele passa a ser uma superstição, né? Ele passa a ser considerado uma ilusão. Mas, então, porque o esclarecimento, ele vem, então, ele acha o esclarecimento, a razão, e vem, então, acha que a única questão no homem que importa é essa racionalidade. Todas essas questões aí instintivas, tudo isso é obscuro, é Uhum. superstição, é imaginação. E aí vão jogando isso para um lado, então, que não pertence à racionalidade, né? Acusando, então, tudo isso de metafísica, de superstição. Só que eles, né?
os iluministas, o esclarecimento, a racionalidade, esqueceu dessa potencialidade do mito. De como existe uma racionalidade no mito. Então, assim, acho que é aquele ditado popular, eu trazendo agora a sabedoria das ruas, que se diz, então, a da pessoa está com uma criança numa banheira, numa bacia, e quer jogar a água suja fora, e joga a criança fora também. Isso é sabedoria das ruas. É Mas verdade. como mergulhar isso e como jogar isso para uma questão mais profunda? E aí, assim, toda essa viagem, né? Toda essa viagem que eu fiz aqui da arte, da mitologia, do mito, e de como que o esclarecimento, a racionalidade, a ciência, então, ela vai deixar de lado isso. E hoje nós somos frutos justamente dessa educação. É por isso que a gente não consegue perceber, entender de uma forma mais profunda a poesia. A gente não consegue ir além da representação do Jim Morrison. A gente vê o Jim Morrison, fala, é o cara louco, doidão, e pronto. Paramos, corremos no raio. É verdade. Essa coisa de procurar a questão dos polos, né? Acho que é um polo contra outro. Não, agora é só razão. Ou então, não é só razão, é só instinto. A gente sempre tem uma tendência a polarizar, né? De alguma forma. Tanto da forma mais, assim, superficial, como se tratando de política, como em temas mais profundos, que tem a ver com o inconsciente, com a visão de mundo. E eu acho que a gente sempre tem essa tendência de polarizar. A gente nunca sabe medir o que é bom de um lado, o que é bom de outro, fazer uma espécie de equilíbrio entre um e o outro, né? Aí dá nisso, né? Que a gente tem hoje em dia. Sim. Mas o que temos hoje em dia não é de todo mal, né? Tem alguma coisa que podemos aproveitar, né? Para não cair também numa polarização. Sim. É por isso que eu falei que as coisas são paradoxais. Isso. Então, isso da gente achar que as coisas. É por isso que eu vou falar depois daquela outra obra do Magritte lá, a Caixinha de Pandora. Mas é isso. São paradoxais, as coisas estão aqui. Tá tudo aqui. Então, Helder, vamos lá, Helder, vamos. Não, é isso. Você colocou uma questão muito, muito importante, que é essa ideia do racionalismo do século XVIII, né? No livro do Theodor Adorno e do Durkheim, ela é também uma denúncia também do racionalismo, que queria, com esse racionalismo, denunciar também o mito, mas acabou, como diz o Adorno, né, criando um mito, o mito da razão, que poderia dar conta de todas as coisas, inclusive de uma Está dando muitos transformação. ecos, eu estou escutando uns ecos, que sejam onde vem. Vocês estão Eu estou ouvindo? ouvindo um eco aqui. Tá dando eco aí? A Espera aí, deixa eu ver razão se se eu tornou um posso... mito também, Helder. Isso, a razão se tornou um mito, quer dizer, Porque o ela mito se tornou doutrina. exato. O que importa é que o mito, né, o mito tenha sua importância fundamental, que o que ele quer transmitir não está de acordo com o racionalismo, esse racionalismo instrumental que é denunciado, o técnico instrumental, não dá conta. Esse racionalismo analítico não poderia dar conta daquilo que o mito quer mostrar. Mas aí o anseio de fazer a crítica ao mito acabou que também
a racionalidade, criando um mito. Mas aí ela precisaria decifrar também esse mito. Então começou um problema sério de explicar isso, de dar conta dessa proposta muito grande que o racionalismo propôs, né? E que não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu porque essas coisas não podem ter, elas não podem ser separadas desta forma, dessa natureza. Exato, exato, E exato. ao operar essa separação, você acaba chegando àquilo que Jung disse o seguinte: Jung dizia, olha, mas existem muitas coisas que estão no nível objetivo, que nós podemos analisar isso, captar de forma e organizar isso de forma racional, mas existe aquilo também que está no inconsciente. Então, o Jung dizia, ao descartar essa outra função que nós temos, que é o inconsciente, que está em nós mesmos, ele dizia que o homem, ao descartar, ele amputaria uma própria parte dele mesmo. Você comprometeria a sua outra parte, não daria conta daquilo que é o desafio nosso mesmo. Você não pode fazer uma asepsia dentro de nós mesmos só porque você acha que não tá gostando. Nós já queremos outra coisa. Eu não gostei, isso não está adiantando. Então você vai fazer uma asepsia ou vai amputar aquilo. Então, Jung dizia que isso não é possível, porque nós temos que confrontar isso que nós temos, que nós somos. O mistério, pois temos, então, que confrontá-lo. Se temos um problema social, temos que resolver. Então, o racionalismo propôs muitas coisas que levariam para a solução social, e ela não veio dessa forma. E não virá. Portanto, após o racionalismo, ficou ainda maior o desafio agora. Porque o que se propagou não se configurou, o mito não pode ser descartado, e as coisas continuam de pé, sempre o desafio continua, e a gente tem que alargar fronteiras procurando respostas, né? Para as perguntas, como dizia Moores, temos que continuar. E os mitos, o mito tem essa função incrível, só que ela não ela tem a sua própria, o mito tem sua própria a racionalidade ou razão, mas é outra. E se você não quiser confrontar isso ou buscar isso, então teremos um problema futuro, que foi o que revelou o racionalismo, que tem um problema que não resolveu nada. Do ponto de vista do que queria, não resolveu. A razão continua, claro. Como dizia Aristóteles, a razão, Aristóteles dizia que ela é também um sopro divino em nós mesmos. Não há nenhum problema nisso. Mas com o século XVIII tivemos um problema sério, porque eles queriam avançar demais, onde não havia como operar um corte desse tamanho naquilo que não cabe a nós fazer essa separação, como foi feito com Descartes, até o Drauler já contou isso, né? Que é aquela questão do sujeito e objeto. Foi um problema sério, né? E essa questão de operar essa separação entre sujeito e objeto no século XVII. Então, o mito continua, as coisas continuam nos desafiando, e não há nada, e não podemos jogar fora mesmo, como essa metáfora do bebê na bacia, como o Drauler falou, não há como fazer isso, sob pena de provocarmos de novo outro problema maior ainda, de não resolver as questões que temos. O importante é que nos servimos disso que está em nós mesmos. A psicanálise, a psicologia descobriu isso, e não há como voltar mais atrás, desde das descobertas de Jung, né, por exemplo, que não há como voltar, não tem como fazer corte. Temos que enfrentar como a esfinge que nos faz as perguntas sempre. Temos que responder. Temos que encontrar os meios de responder. É isso que nós fazemos o tempo inteiro,
Não há corte. Não há como fazer Sim. esses cortes mais. Já fizemos demais, a história já provou isso, a história do pensamento, da razão já fez isso, e deu em crise de novo. Permanece os desafios. E é justamente o que o poema aí fala, né? Olha só, os celeiros foram arrasados, as janelas conservadas, e apenas um de todo o resto dança e nos salva. E então esse celeiro justamente é toda uma sabedoria, toda é um conhecimento que está guardado. Então é de como que a nossa educação, de como que o nosso olhar sobre as coisas, esse olhar foi moldado por essa educação. E esse celeiro, né, ele foi arrasado. Então buscar esse celeiro, esse conhecimento e esse celeiro, como você falou, Helder, ele está realmente na gente, né? Mas na gente tem que cruzar caminhos aí, né? Cruzar, é o cruzamento de muitas questões, né? As janelas conservadas, ou seja, é possível você observar tudo isso através dessas janelas e através das portas também, né? Apenas um de todo o resto dança e nos salva, né? Esse Deus dançarino, esse Deus que o Nietzsche acredita, só acredita realmente se nesse Deus que dança. Um Deus que não dança, ele não acredita. Então, esse poema aí, ele é assim. Então, por isso que a gente precisa ir além das representações, né? Senão a gente fica, pô, lê o poema e fala, você lê o janela de uma forma linear, literal, mas isso tem uma simbologia muito profunda por trás, que remete a aquilo que o Freud diz, né? Isso são os resíduos arcaicos, né? Ou os arquétipos, né? Do Jung, né? Eu gosto mais do Jung, né? Essa questão dos arquétipos que então ó, janela é um arquétipo, celeiro é um arquétipo, né? Então aqui muitas questões, né? São arquétipos, né? Então é ir além das representações. E aí tem outra obra do Magritte, né? Além daquela caixinha de Pandora, né? Que eu vou só compartilhar aqui de novo com vocês, né? Deixa eu compartilhar aqui a obra. Estão vendo aí? Já? Sim. Tá. Então vamos lá. Aqui tem essa outra, John Uhum. William Waterhouse, Pandora, que é interessante também, que mostra todo aqui, ó, um submundo rochoso. Isso me lembra muito que Dante Alighieri, né? Essa coisa dos círculos dantescos. E aqui uma fonte. Então Pandora é enviada então por Zeus, então a primeira mulher a ser criada, né? E aí abrir essa caixinha e aí sai todos os males e fica só a esperança. Então acho que o conhecimento é essa esperança. Porque quanto mais você conhece as coisas, é paradoxal, mais você vai ficar triste, porque você vai entrar nesse abismo aí, mas ao mesmo tempo, você vai encontrar questões aí que vão te salvar. Esse Deus que dança, você vai encontrar esse Deus que dança no submundo, né? Então, é justamente essa sabedoria aí do Deus que dança, do Shiva, que destrói e constrói mundos, né, na mitologia hindu. E aqui Hum. o René Magritte, então, a Caixa de Pandora, de 1951. E a gente depara com esse mundo, né, todo de concreto, todo monocromático, um vermelho, então, que traz essa densidade, traz uma coisa apocalíptica. Como se então uma bomba tivesse explodido, e ele está falando aqui nesse sentido pós Segunda Guerra Mundial, pós a bomba lá lançada em Nagasaki, Hiroshima, mas esse homem moderno, né? Olha só o terno, de costas, e olhando para tudo isso,
como um observador, como eu estava falando, um Flaner. Lá o Baudelaire também, né? Aquele que observa, aquele que está no limiar. Ele pode sim entrar nesse redemoinho, ele pode entrar sim nesse mercado, ele pode sim entrar em tudo, nessa tragédia, mas a flor está aqui do lado dele, que É, representa, que representa essa esperança. É. Eu acho interessante que tem um verso de Morrison, eu não me lembro qual é o poema, não vou conseguir citá-lo aqui, mas o verso, ele diz assim, para mim é muito significativo, ele fala, no cálculo calmo da razão. Ou seja, o Jim Morrison não se absteve da razão, nem jogou a razão fora da sua visão, né, da sua visão de vida, de mundo. Ele apenas ele enfrenta a razão não de maneira apressada, mas num cálculo calmo. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que esse é um pouco é um pouco de fio de Ariadne no meio do tumulto no qual a gente vive. É ter calma para poder raciocinar. Eu acho que talvez um dos problemas do racionalismo, né, falando assim de maneira bem superficial, porque eu não tenho tanta profundidade assim nesse aspecto, penso eu, é, é, é a pressa do progresso. É você utilizar a razão para se chegar, para conseguir melhorar a sua vida de alguma maneira. Você utiliza-se da razão, da esperteza que a gente citou no começo, para melhorar de vida, para isso e aquilo outro. Isso te coloca meio que numa pressa, né? Enquanto você vai vencendo certos obstáculos na vida, utilizando-se dessa razão apressada, você vai suprimindo outras coisas. E aí vão aparecendo traumas e traumas e traumas que muitas vezes não são. As pessoas não atentam, mas eles se expressam de maneira bem consciente. Então, eu acho que esse versinho do Jim Morrison que diz no cálculo calmo da razão é bem expressivo, sabe? Assim, para mim. eu gosto também, Jorge. Depois eu vou atrás de saber qual é esse poema, mas é da que ele fala da que está é, Imaculado, né? Aqui estamos. Eu sou ruim de gravar, de memorizar, mas eu não mas tenho tem como. uma passagem que fala o mochileiro, né? Que está na estrada, que é um trecho do poema, é um poema dele, mas que também está É isso mesmo. naquele filme, né, que ele fez, né, produziu, o H. Highway. Sim. Então, é uma passagem que é bem interessante, né? Esse Você... negócio de carona. Né? Uhum. Ele diz isso, ele diz. Ele ergueu. E aí, voltando à história das ruas, né? Tudo a ver também, porque ele tinha essa paixão pelas ruas, né? E por estar nas ruas e por estar refúgio nas ruas. É muito estranho, né? E paradoxal, né? Pegando carona com aquilo que o Braulio falou, que acaba sendo paradoxal, né? Contraditório. Como somos, assim como somos, né? Nós somos contraditórios. Porque, ao mesmo tempo que ele fala de se recolher e sair das ruas, o Jim gostava das ruas. E ele via as ruas também como uma fuga. Tanto é que existem histórias, né, relatos de que muitas vezes eles quando terminavam o show, os outros, os três da banda iam para casa, né? Como eles já tinham uma vidinha mais, talvez, não tão, claro, eles não eram como o Jim, mas eles eram, e eles eram mais na deles, mais recatados, talvez gostassem mais da casa. Mas o Jim tinha essa coisa, às vezes, quando terminava o show, ele pegava carona, ele ia pegar carona na estrada, e aí cadê Jim? Cadê? Ninguém sabia, aí vamos gravar, cadê Jim? Ele não aparecia, chegava atrasado no estúdio, mas é porque ele também tinha esse fascínio, né? Às vezes ele dava umas fugidas
Sem contar que o deserto foi uma grande fuga para ele, né? Ou eu diria que essa fuga seria uma descoberta. Ele não estava perdido, talvez ele estivesse buscando se encontrar, Sim. perdido nas ruas, talvez buscando se encontrar. Tem isso. Essa só para um adendo aqui. A questão das ruas, o Morse ele diz no começo que ele gostaria de ser um sociólogo, talvez um sociólogo. Ele, antes de pensar em ser um cantor, talvez ele fosse um sociólogo, porque ele gostava de fazer anotações sobre as questões, os problemas sociais, principalmente as relações humanas, aquilo que nos faz como seres que vivem coletivamente, o comportamento humano. Ele gostava muito de observar isso. Ele fez até brincadeiras. Você tem uma entrevista que ele faz uma brincadeira. Quando ele estava cursando ainda na Universidade da Flórida, ele estudava a psicologia das massas. E num dado momento ele dizia, ele estava com os colegas, falou e ele viu um grupo assim, ele falou, vou provocar aquele grupo lá. Observe, eu vou provocá-lo e eles vão reagir, mas não se preocupe que eu sou capaz de controlar. Tudo depende de como controlar isso. E eu sei como controlar. E os colegas falaram, não faz isso, não faz isso. E dissuadiram ele a não fazer aquilo. Não, fiquem calmos que eu vou provocá-los, mas eu vou controlar. Por que ele queria fazer isso? Isso tudo estava baseado no estudo que ele fazia de como nós podemos controlar as emoções, a mente. Exato. Exato. Essa ideia de controlar a mente, controlar as emoções, fazer fazer com que as pessoas tivessem uma reação e depois fizesse com que elas que alguém encontrasse um meio de controlar isso por elas. É o que Morse era o que era muito comum nos anos 60, né? Essa questão da mídia, por exemplo, a denúncia da mídia, de que ela manipulava, né? Ele mesmo tem uma frase que ele diz que quem tem a mídia tem o controle das mentes. Então, a questão das ruas era outra coisa que ele gostava de observar. Não só porque as ruas você encontra aí um aglomerado das pessoas. E ele mesmo, se vocês observarem, tem uma parte de um vídeo em que ele entra no elevador. E no elevador ele diz bem alto, odeio pessoas. Gente, de Morse, tem essa declaração dele? Tem um vídeo, é muito isso. Ele declarando isso, eu desconheço. E tem umas que ele fala assim, não sei o que essas pessoas estão fazendo aqui, eu odeio pessoas, né? Exato, falando, eu odeio pessoas? Sim. Mas aí é preciso interpretar. Ele não está dizendo. Pode ter sido uma brincadeira. Ele tá com... Não, é porque ele era muito nietzscheano. O conceito de que Morse estava trazendo não era aquele de chutar, sair aí chutando qualquer um, porque eu não gosto das pessoas. Ele estava se referindo a um grupo, a uma maneira como as pessoas vivem em grupo e elas não se percebem como massa de manobra. Às vezes elas não se percebem com aquilo que Nietzsche fez denunciar depois, né? Que Nietzsche fez essa denúncia, né, das massas, né? Ele fez essa denúncia de vida, onde as pessoas estavam muito imersas dentro do grupo, de uma massa, em que elas não pensavam por elas próprias. Daí que mais na frente ele vai falar que as pessoas estão todas falando de liberdade no meio da massa, no meio do multidão, né? Mas que tipo de liberdade? Aí Nietzsche pergunta, mas livre para quê? Porque aí Nietzsche vai falar dessa questão dos indivíduos não terem essa de serem
além de não ter essa liberdade que elas imaginam, elas não saberiam perguntar, dizer que tipo de liberdade você está falando. De ir ao bar ali, de beber, fazer muitas coisas, ainda não é a liberdade. No sentido que o Nietzsche está falando, no sentido mais profundo, né? E, com isso, ele faz essa denúncia para chegar a dizer que a verdadeira liberdade é outra. Né? A verdadeira liberdade é quando o sujeito chega a sua própria, dentre outras coisas que ele vai falar, é quando o indivíduo vai chegar a ter a sua própria responsabilidade consigo mesmo. Caso você não tenha essa compreensão de si, do que faz, você pode ser manipulado, e você é. E a Nietzsche, nesse sentido, fala muita coisa que a psicologia depois vai aproveitar muito, porque vai ser... tem um livro chamado Psicologia Social, que já está disponível para download, onde a psicologia social vai falar disso, das pessoas serem, né, serem muito... Não só elas serem manipuladas, mas do próprio meio influenciar muito naquilo que elas, nos seus comportamentos, nas suas crenças, no seu sentir, enfim. Há uma gama de coisas que influenciarão o seu modo de ser. Até você conseguir sair disso, você terá que fazer um longo caminho de volta a si mesmo, que é o que Nietzsche propõe. E Morrison, para finalizar aqui, para não ficar muito longo, Morrison estava falando disso, de que no meio da multidão as pessoas não são aquilo que elas dizem que são, nem livres, nem são criadoras, né? E não têm ainda essa capacidade de serem aquilo que elas deveriam ser. No máximo que elas fazem é servir. E aí Morrison, nesses momentos, ele faz ele faz isso no elevador. Ele fala ele fala isso, mas ele está se referindo a isso. O Morrison cutucava muito, como diz os membros da banda. Ele cutucava muito. Ele não gostava que as pessoas fossem muito passivas. Nos dois livros, no livro do Ray Manzarek como do John Densmore, ele fala que Morrison gostava muito de ouvir as pessoas que falavam por si próprias, sem ter que estar seguindo ninguém. Qual é a sua opinião? É como ele dissesse, fala por si próprio. Qual é a sua opinião? Me mostra aí. O Ray Manzarek dizia que ele gostava muito disso, sobretudo o John Densmore, fala isso sempre. Morrison estava sempre interessado no que você pensava, no que você pensa. O que você pensa era o que ele gostava. Quando a pessoa não falava, não tinha um pensamento dela, ele logo notava que ela era da massa. Assim como uma pessoa conversando dentro do elevador, falando um monte de besteira. Aí ele falava, aqui não dá, né? Não aguento essas pessoas, eu odeio. Ele estava se referindo a isso. Exatamente. E aí ele questiona, né? Aí por trás tem todo esse discurso da alienação, da não ser manipulado, ir pela manada e tudo mais. Então, ele sempre buscou isso, né? Cada um ele quer que Exato, ele questiona isso porque desde de Sócrates passando até chegar em Nietzsche, o problema é a singularidade dos indivíduos. Cada um é uma particularidade irredutível e que precisa assumir a sua própria essa individualidade com seu pensamento, com as suas, né? Você tem o seu próprio pensamento, não tem medo de pensar. Acontece que num mundo muito massificado, aí as pessoas acabam delegando poderes a outros, elas acabam deixando de ser manipuladas, e aí para Morrison, isso era uma verdadeira afronta para ele, porque ele não tolerava pessoas que estavam o tempo inteiro procurando alguém para ser subserviente, principalmente nos anos 60, que estava abrindo tudo, né? Tinha a guerra, tinha os políticos, tinha o Nixon ali, que estava quase para cair, aquela história toda. Né? Então, Morrison não gostava desses autoridades
que estava sempre querendo que você fosse, que você obedecesse a eles. Ele estava confrontando o tempo inteiro. Daí que essa ideia do elevador, que ele fala isso, né? Odeia as pessoas, ele refere-se mais a isso, não porque ele odeia as pessoas mesmo. Eu acho que ele via a visão dele, eu acho que não é nem contraditória, tem uma aparente contradição. Eu acho que ele via as ruas não como um elemento assim, como todo mundo via, né, do senso comum. Ele via a rua como uma energia, e muitas vezes essa energia presa, né, acorrentada, escravizada, e que ele mantinha, de certa forma, uma relação de amor e ódio com essa energia, porque justamente ele via que existia essa energia ali, mas essa energia estava acorrentada de alguma forma. Então, as explorações dele assim pelas ruas era com essa visão de constatar esta energia presa, escravizada, e de alguma forma querer libertá-la, né? Interessante. O tema das ruas, para mim, é uma coisa nova, acaba sendo uma descoberta nova, né? O que eu tenho buscado na minha pesquisa, como um dos temas da minha pesquisa do meu livro, é o refúgio, a busca por algum lugar imagético, e esse lugar acaba sendo, claro, seu próprio desejo de largar tudo. E aí vem os elementos que são bem recorrentes, né, como as florestas, as ilhas, enfim, lugar longínquo, mas a rua, propriamente dito, assim, assim, já é um elemento que pode ser somado para as minhas pesquisas, né? Que a rua sugere muita coisa. A rua ela pode ser entendida no sentido mesmo de você sair até de uma hierarquia, de uma visão assim de família. No estudo que eu fiz da minha tese de doutorado, com Roberto da Mata, no livro Carnavais, Malandros e Heróis, ele fala também dessa rua como uma espécie de uma fuga para sair daquela estrutura familiar, né? Então, a pessoa está ali convivendo com parentes e dentro de um sistema, né, construído do lar, a visão do lar, que é fechada, né? Pai, mãe, papapá. E aí a rua é onde você foge, é onde você busca quebrar com essa estrutura familiar. Tá no da mata, né? O conceito da mata, e eu estou enxergando isso hoje também, né? Buscar sair. A rua tem essa pode ser vista como essa metáfora, não propriamente está nos bares, está nos lugares externos, mas pode ser a rua como uma fuga para o nada, para um vazio, para uma dimensão qualquer, mas uma fuga, entendeu? Tanto é que existe essa expressão, vai para a rua, vai te catar, né? Vai embora daqui, vai para a rua. Como se você tivesse que buscar um lugar qualquer que não fosse o lugar a que você está ali, sujeito, né? E obrigado a estar, que é o ambiente familiar, a casa, a estrutura de uma casa. Eu acho isso bem bacana. Tem um poema de Mozart, que ele diz assim: as ruas são campos que nunca morrem. Olha. Esse poema vai ao encontro disso que você está falando. São campos, quer dizer, também uma latitude de coisas que se pode ver, né, nas ruas, que também, das pessoas também, é como se elas, nesse trafegar para lá e para cá também, há algo que se pode observar dentro desse que você está falando da mata aí, né? Você pode chegar a isso, a observação essas coisas vão gerando uma reflexão sobre essas coisas. Alguma coisa a se colher, né? O campos que nunca dorme, eu acredito que
há sempre algo a se colher dali, né? Eu penso. Porque a rua é o oposto do lar. A Sim. rua é o oposto do lar. Isso. Onde você mora? Na rua. Né? A rua. Esse tema é sempre recorrente nos versos, né? Do Jim Morrison, por exemplo, quando ele fala essa coisa do aquela improvisação que ele faz no The End, no show de Hollywood Bowl, né? Que ele diz assim: sim. Você viu o acidente que aconteceu lá fora? Não sei se vocês atentam para esse movimento. Ele cria uma cena que está todo mundo dentro de casa, se alimentando numa mesa, numa cozinha, acho que é um negócio assim, e alguém chega lá do lado de fora, atormentado, meio que assombrado com o que viu lá fora, chega derrubando as coisas e diz: e pessoal, vocês viram o que aconteceu lá fora? Né? Ou seja, tem essa coisa, aí todo mundo olhou, aí ele cria toda a cena, né? Eu acho fantástico aquilo. Aí todo mundo se olha e diz: o que foi que aconteceu lá fora? Então, esse questionamento, onde está todo mundo protegido de casa e alguma catástrofe aconteceu lá fora. E a gente precisa se envolver, de alguma forma, com aquilo dali. Eu acho isso fantástico. E é improvisação, eu acho que é naquele show, essa falinha. Eu acho muito significativa. Narrativa, é uma narrativa como tantas, né, que não se sabe se tem um compromisso com a realidade. Isso, então, isso. Ele cria, e era dele, da sua imaginação, criar situações, criar histórias, né, trazidas da rua, da sua observação. Isso me faz lembrar no livro do Manzarek, ele conta, o Manzarek conta uma dessas chegadas, ele morava nesse tempo ele morava com ele, né, e a esposa do Manzarek, esqueci o nome agora, acompanhou a vida toda. E ele a japonesa. E aí ele estava chegando, também tinha tomado ácido, né? Aí ele estava chegando com uma história fabulosa. Essa história, para mim, é encantadora. Sei qual é. Dele que ele tinha escutado não sei se uns gnomos e eles falando com ele. O que ele falou exatamente, que eu não lembro, Jorge? Você lembra? Você tinha sátiro, uma coisa assim, né? Os sátiros, eram os sátiros. Exato. Os sátiros, ele escutou os sátiros seguindo. Não era falando, era seguindo os passos. Isso. Exato. Isso é fantástico, essa história, está no livro, né? Ele fala que foi seguido por um sátiro e ele andou, à medida que ele andava, o sátiro também estava observando ele do outro lado. E quando ele entra na casa do Louis, ele entrou com um aspecto assim de quem que viu alguma criatura, né? Fenomenal. Você vê como era a visão dele das ruas, né? Era bem energética mesmo, no mínimo. Mas eu vi um sátiro e ele me seguiu por, acho que foi 4 ou 5 ruas, e ele falou: e cadê ele? Ele falou: não, ele está aqui? Ele falou: não, ele não está mais aqui. E depois o Ray Manzarek foi pensar, cara, com esse cara. Ele falou que toda a capacidade de Morse vinha desse imaginário, de sempre criando algo, de ver coisas. Era algo que fascinava essas coisas que Morse até via, né? O professor da Federal de Minas Gerais, como que é o nome dele, Meire? O professor que escreveu o livro sobre Morse. O Marcelo de Souza. Marcelo. Professor Marcelo. Ele dizia que por isso e outras coisas ele defendia que o Morse era um xamã. Que ele sentia coisas, ele tinha essas visões, né? Ele tinha visões fortes. Ele mesmo tem essa questão do índio lá, naquele incidente lá, em que a alma do índio foi até ele, né? O professor Marcelo defende que ele tinha visões e ele era um xamã. Ele defende que ele era um xamã. Então, essas questões para nós estão meio perdidas, porque as pessoas não imaginam que ser xamã é algo que tem que ser só uma exclusividade
né? De alguém que é lá da Sibéria, ou alguns xamãs muito famosos, ou alguém que assim tem alguma áurea muito que para nós não é possível. Então, mas não é isso. Muita gente que essas questões não tem como espiritualidade mesmo, né? Uma pessoa que tem um desenvolvimento espiritual é rejeitado, nem todos aceitam, nem todos acreditam. Pessoas que até zombam dessa história do Jim, de ter sido de um espírito ter entrado no corpo dele. Então, eu já vi pessoas zombando assim, né, na live, né, falando brincadeira. Mas assim, também eu acho que tem muito de um desrespeito, sabe? A própria personalidade, sabe, o que ele acreditava, o que ele vivenciou, e sem contar que ele tinha essa proximidade, sim, com as figuras indígenas, né? Até pelo contato que teve muito próximo, né? Quando ele foi criado no meio dos indígenas, sim. no México. Então, ali, ele levou muito a poesia dele para a vida dele. E, claro, carregado de muita espiritualidade. Mas esse lado do Jim até hoje, é muito ainda rejeitado. As pessoas não respeitam por ele ter sido um xamã, e até desacreditam. Eu achei bacana o estudo do Marcelo de Souza, porque ele um trabalho acadêmico, ele levou a sério. Então, ele pesquisou. Tá? Porque deu também... Muita credibilidade, né? assim, Deu muita credibilidade. Eu acho interessante também, por exemplo, tem um outro verso também do Jim Morrison muito significativo, que ele fala sobre essa coisa das ruas. Ele diz assim: uma fera enjaulada até o amanhecer. Me parece que ele retrata toda uma cena de Você tem o poema pessoas... todo? Você tem ele aí? De cabeça, não. Eu acho que eu acho que faz parte daquele... da celebração do lagarto. Eu acho que faz parte da celebração do lagarto. Então, ele analisa toda o dia de trabalho que vai começar, né? Essa coisa como uma fera enjaulada até o amanhecer. Ou seja, essa coisa, digamos assim, né? Falando assim, de maneira um pouco pueril, essa coisa do capitalismo, né? Selvagem, assim, uma fera enjaulada até o amanhecer. Eu acho interessante ele coloca esse verso, sabe? No meio de toda uma análise de casais que foram dormir, assim, algo que vai continuar monotonamente do mesmo jeito e ao amanhecer vai acordar com aquela energia, mas é aquela energia para construir sob as mesmas ordens, né? Sob as mesmas ordens do capitalismo, aquela coisa, aquela fera enjaulada até o amanhecer, que quando amanhece ela se solta, mas ela se solta de maneira ainda escravizada, né? Para prestar um serviço, né? Essa é uma boa. Faz parte da celebração do cara. Essa foi, eu gostei, bem por aí. Mas eu gostaria de ver o Draulio também falando, porque nós estamos falando aqui do xamanismo, e o Draulio estudou bastante essas questões das tradições místicas, né? O Draulio poderia falar disso, porque eu também defendo que o Morse tinha algo muito que não é algo que o Draulio pode falar disso aí, algo que não é, ele queria transmitir algo que ele usou de uma linguagem não só da arte, mas ele usou o mito, ele usou uma linguagem da mitologia para falar de algo que era muito mais além daquilo que nós percebemos somente pelos sentidos, né? Porque o mundo dos sentidos pode nos mostrar uma realidade, mas essa realidade ela também conduz ao erro, né? Tem o erro lá na Grécia Antiga, o filósofo falou assim, pegou uma vara, colocou na água e pediu para o observador falar o que ele viu. Essa vara está reta ou está torta? Ele dizia, claro que está torta. Esta vara está torta? Ela está torta. E ele defendeu enfaticamente que aquela vara estava torta. Então, ele tirou a vara da água. E a vara estava reta. Né? Então, ele quis mostrar que os sentidos
você não tem como afirmar categoricamente com a demonstração de que as coisas são somente pelos sentidos. Essa discussão é muito boa, porque o Morris também propõe muitas questões e que vão levar a uma introdução. Ele colocou muitas coisas. O xamanismo era uma dessas possibilidades das pessoas verem, como outras coisas, aquilo que elas não davam atenção e que fazem parte da nossa própria realidade. Bom, é isso que eu gostaria de ver. O Trauli também ele fez pesquisa disso aí, ele conhece essas questões aí, falasse disso, né? E que será que isso não é uma falta que nós temos também no mundo bem confuso como nós estamos, um Sim. mundo sem utopia, distópico, não temos como apontar para onde estamos indo, já que as nossas propostas políticas do Ocidente não tem mais como seguir adiante, porque não temos mais capitalismo versus socialismo, e nem temos uma direita com proposta e nem a esquerda. Essas propostas não existem mais como aquilo, como elas não servem mais como foi formulada nos anos 60, 70, elas não servem mais. Então, mergulhamos numa distopia ultimamente. Mas Morrison, me parece que ele resgata muita coisa que nós ainda podemos ver como possibilidades que estão aí dentro de toda uma tradição que nós precisaríamos reapropriarmos dela e traçar novos caminhos, inclusive da utopia, que é o Darwin fala bastante e que é um problema sério no nosso tempo. Não é isso, Draulio? Você pode falar disso? Utopia. Mas falar nessa utopia aí, nesse utopos, né? Dentro daquilo que Morris como xamã, por exemplo. Será que por exemplo, o xamanismo, nós estamos falando das propostas de Morris, que eram muitas, né? Será que dentro desse mundo que nós estamos vivendo, que não estamos vivendo uma distopia, será que para pensarmos algo utópico, será que não precisaríamos de todas aquilo que Morris propôs? Será que ainda não podemos reapropriarmos delas, imaginar um novo, recriar, como ele dizia no poema, né? Recriar os mundos, criar os mundos, né? Ou seja, está sempre pensando em criar algo. Será que isso também não tem a ver com o lado que ele tem, que é o lado espiritual, esse lado xamânico dele, como diz o professor Marcelo, dizer, não, ele era um xamã. Ou nós resolveremos sempre pensando mesmo, não, tudo resolve-se aqui racionalmente, vamos observar melhor as coisas, configurar uma melhor forma de viver racionalmente, e a razão nos dará todas as coordenadas e nós conseguiremos reformular todas as teorias, trazendo outras, mas sempre a partir de uma racionalidade, de forma que nós conseguiremos virar esse jogo atual. Ou não precisaríamos mais, de nos reatermos a essas questões mitológicas, essas questões transcendentes, essas imagens que Morris dizia, conjuro imagens de liberdades que pode ser alcançada. Ele estava se referindo a esse break-on true, como você colocou na entrevista que eu gostei. O que é esse break-on true? Eu achei tá aí, uma boa coisa. Não? Ele está falando de coisas que você não está acostumado a ouvir. Então, esse não acostumado, talvez seja outra coisa mesmo. É bom ir pensar, né? Quem sabe se esse espanta encontramos algo melhor. Enfim, dentro disso tudo aí, o que é que você tem na sua visão? Ô, Helder, eu me senti agora São Sebastião lá, com tantas flechas, tantas perguntas direcionadas aqui. Caramba, isso é muito inquietante. Tudo isso que você perguntou aí é difícil, são perguntas difíceis de responder. Tem no meu livro, né? Tem no meu livro isso aí. Mas eu estava procurando aqui justamente uma questão que eu acho que sintetiza tudo isso, que é lá na introdução do livro do Carlos Castanheda,
que tem uma introdução belíssima lá, que eu quero compartilhar com vocês um trecho dessa introdução. Mas a questão, Helder, é esse passar por outro lado, na verdade, ele é bem paradoxal, né? Porque as coisas estão aqui. Esse passar por outro lado é de como que você enxerga o mesmo, o novo no mesmo. O novo em questões primitivas, chamadas primitivas. De como que você enxerga o novo no mito, de como que você enxerga o novo no xamanismo, de como que você enxerga o novo na sua vida, já que, por exemplo, você pode todos os dias estar na sua casa, aqui, conhece cada canto de sua casa, mas com certeza a gente vai mecanizando a nossa visão e a gente não consegue ver o novo, porque cada dia é uma sensação nova que a gente passa por nossa casa, só que a gente não. E as repetições também, a gente não percebe esse novo nas repetições, né? Porque a gente repetindo as coisas, nossos pensamentos, a gente pode ver coisas novas neles, abrir portas. Por que que eu estou repetindo essa mesma sensação quando eu deparo com essa imagem, quando eu deparo com esse lugar? Porque a gente não questiona, e aí a gente não abre as portas, a gente não vê o novo no mesmo, né? E aí você citou você fez uma analogia aí, eu gosto disso, né? Porque aí você vai para outros mundos. Essa coisa da analogia, você traz isso mesmo e abre algo novo. Essa questão da vara aí abre novas possibilidades para você ver o mesmo, né? E de como nós estamos presos numa representação. E eu tenho uma outra analogia que eu trago no meu livro, nesse outro livro que eu lancei, que é só de poesia. Na introdução está aqui: entre os escombros, a sombra de Dionísio e Apolo, a poesia grita. Na introdução eu falo o seguinte, que eu estava caminhando e aí eu vi uma poça d'água, o céu refletindo na poça d'água. E eu olhei para que parei e olhei para aquela imagem, eu achei linda, linda aquela imagem, o céu estava muito bonito. E assim que eu aproximei daquela poça d'água, era lama. Então, assim, aí eu falei, poxa vida, de como que nós criamos as representações? A gente acha, então, que aquilo ali é a verdade que eu estou vendo, eu estou tendo uma visão paradisíaca, aquilo é verdade. Eu fui, então, abençoado e vi uma visão paradisíaca e é aquilo ali é o paraíso. Não, é uma lama. Olha aí. Eu estava vendo uma representação, o céu refletido ali, né? Então a gente fica preso e a gente não vê o novo nisso, nessas questões. A gente não Olha, se abre para isso. A gente não se abre para essa imaginação, coisa da minha cabeça, ficar vendo poça d'água e céu e sei lá. Então, assim, é, é, a gente não consegue ver além. O que, Meire? olha aí, você falou, eu caio de boca aqui no poema do Jim. Um homem em busca do paraíso perdido. É, Pode Pode parecer parecer um tolo tolo para aos aqueles que aqueles nunca que buscaram outro mundo. é, Exato. Essa é isso, muito boa. isso. Então a gente fica preso nesse paraíso achando, eu vi o paraíso. Não, você não viu o paraíso. Você viu uma representação, algo ali, e aquilo não é o paraíso. Então aí eu falei, pô, assim surgem as religiões, assim surgem as questões de pessoas que falam, eu vi a verdade, eu conheço. Não, não, É, não. Você não viu, você tem que ir além dessa representação. Mas aí eu vou compartilhar, posso compartilhar aqui sim, o trecho, porque eu coloquei num slide justamente o que eu iria apresentar lá, apresentei lá no dia, né? Então deixa eu só mostrar aqui ah, o trecho que é belíssimo dessa introdução do livro do Carlos Castanheda. Já está mostrando aí? sim, sim. Tá, então vamos lá. Aqui, tá.
que o mito, história, poeta, o Aedo. Sentido do mundo. O mito opera através de representações cuja apreensão se dá pela vivência. Cambiar o curso da natureza. Aqui. Então, aqui. De Morso buscou cruzar esse pensamento selvagem, xamânico, com seu pensamento do homem moderno para gerar um portal como busca para uma saída de todo o arcabouço escatológico criado pelo homem branco. Se não conseguiu, deixou também o seu recado, como xamã que se tornou. E como diz Otávio Paz no prólogo do livro Las Ensinanças de Dom Juan, de Carlos Castanheda, el tema del saber está ligado al tema del poder, y ambos al de la metamorfosis. El hombre que sabe, el brujo, es el hombre de poder, el guerrero, y ambos, saber y poder, son las llaves del cambio. El brujo puede ver la otra realidad porque la ve con otros ojos, com os olhos del outro. Eu achei isso aqui belíssimo, Demais, belíssimo. demais. Poxa, muito. é do Otávio Paz. Caramba, qual é o livro dele? Qual é? Las Ensinanças de Dom Juan de Carlos Castanheda, né? Então, mas ele justo. está na referência do teu livro? Ele está lá na lista da referência? Tá. Quer ver? Eu até te falo a página. Se você tiver como baixar e mandar para mim, aí agradeço. Se você já tiver baixado. Depois eu... Então, deixa eu ver aqui, deixa eu parar de... Então, Helder, eu acho que esse xamã, ele ressignifica ele. Ele traz esse sentido antigo, arcaico, para a modernidade, né? Mas isso ele vai no mito ali de Joseph Campbell, ele vai nas máscaras ali do herói, do Campbell, ele vai também no Mircea Eliade, né? Também, que trabalha essa questão. Ele vai no Levi-Strauss também, que tem essa coisa do pensamento selvagem, né? Então, assim, é trazer esse pensamento selvagem para a modernidade, ressignificando. É como o Oswald de Andrade faz com o movimento antropofagia. Antropofágico, né? É antropofágico, isso. Então, assim, essa antropofagia não é aquele guerreiro, aquele indígena lá que come os outros, mas é o sentido por trás. Senão a gente fica preso na representação. É justamente comer o outro, é justamente absorver o que é bom do outro. E é justamente absorver o que é bom do outro, é você olhar com o olhar do outro. É esse sentido antropofágico que é justamente pegar as coisas que são boas dos outros e trazer para a gente. É olhar com o olho do outro. É esse El Brujo que o Otávio Paz coloca aí, que o de Morso tenta, né? Tenta fazer, absorver. Por isso que ele jogava com a multidão, ele procurava jogar de um lado para o outro para ver o que ela seria capaz de fazer. É um provocador, né? Provocador, mas então, assim, o que essa multidão ela pode me dar? É esse olhar desse bruxo. Mas é esse bruxo do moderno, esse bruxo no sentido de absorver o que é bom, aquela energia ali, de despertar. É sair daquela questão, aquele bom senso, daquele senso comum, sair daquela consciência, daquela inconsciência de massa e trazer para uma consciência maior, né? Então, isso é complexo pra caramba, é assim, é paradoxal, porque esse mito, como eu falei lá no início, ele pode se tornar uma doutrina e aí ele mata tudo. Ele deixa de ser flexível. Então, razão e mito se cruzam aí, porque eles podem se tornar doutrinas. Olha o Hitler, o que ele fez com o mito? A doutrina lá do super-homem. O que ele fez com Nietzsche?
transformar o Nietzsche numa bandeira de busca de uma civilização superior. Caramba, o Nietzsche nunca queria transformar em doutrina uma questão física. Uma questão física. Era uma questão interna. E esse homem se tornar a própria obra de arte. Olha o que o Hitler fez. Todos esses que doutrinam, que buscam levar o mito de uma questão que é reflexiva, pedagógica, para uma questão doutrinária. Razão e mito, então, se cruzam aí nesse processo, né? Isso é complexo pra caramba. E aí, eu posso compartilhar uma outra coisa aqui? E aí, só voltando, Helder, e Meire, e Jorge, Leonardo tá aí também, naquela questão da multidão, do ódio às pessoas. Sim. O Nietzsche também era compositor. E tem uma música dele que eu adoro. E ele traz essa questão, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ela é curta, para gente, com a legenda, para a gente refletir um pouco sobre essa questão da multidão. Dá para ver aí? Ainda não. Tá, peraí, então. Deixa eu compartilhar, então. No YouTube, né? Sim. Então eu vou colocar na tela inteira. Tá. Vamos ver se consegue ouvir o áudio. Nossa, que achado, hein? Que grande achado isso aí, caramba. Olha aí. Dentro As de uma últimas, selvagem linda solidão. as últimas imagens Sim. do Dentro de Nietzsche. dentro de uma selvagem linda solidão. Vou lendo aqui. Dentro de uma selvagem linda solidão. Dentro de uma selvagem linda solidão. Lá eu escutaria o sussurro das folhas. Lá eu escutaria o sussurro das folhas. E ouviria o murmúrio do riacho. E ouviria o murmúrio do riacho. E o canto dos pássaros. Observaria o pôr do sol. E afundaria com ele eu mesmo. Eita, gente. E afundaria com ele eu mesmo. Gente, maravilha, hein? Que bonito esse poema. Nossa, um casa, forte demais, hein? Você vê aí a fuga Isso é romantismo, né? Isso o Nietzsche é uma extensão, é romantismo. Mas é justamente. Atravessou outro lado, é o outro lado. É o outro lado. Que é aqui. E é aqui. Por isso, assim, o romantismo ele traz uma reflexão de natureza, essa coisa, Helder, né? Sujeito, objeto. A gente separou isso, esse pensamento cartesiano se separou.
E aí, então, o romantismo, ele traz essa reflexão, falou, ó, sujeito, objeto. O objeto é um reflexo do sujeito. Caramba! Então, assim, essa separação, a gente gerou toda uma crise que a gente vive hoje. A natureza apenas como utilitária. E aí, então, por isso que o Nietzsche fala, eu quero fugir dessa multidão, eu quero fugir das pessoas, eu quero ir para esse mundo que é a minha solidão, é aqui dentro, é fora, natureza, riacho, pássaros, mas é dentro. Não é uma fronteira, não é uma dicotomia. Sujeito e objeto se fundem, mas se funde no sentido assim, mas eu tenho consciência que esse objeto sou eu. Ele é uma projeção minha. É uma consciência tremenda. E de afundar junto com o sol. Caramba, isso tem uma profundidade. Demais, demais, demais. Essa música é assim, é incrível. E aqui, só finalizando, uma poesia que eu retirei do livro do Nietzsche, né? Porque eu gosto de poesia desse jeito aqui, que tem a poesia que tem uma relação com a vida, com as coisas. Não é aquela coisa preocupada com, tá bonitinho, tá, não é métrica, eu não gosto. Eu gosto da poesia que diz sobre a E vida. desconcerta, né? Olha, ele diz aqui, ó. Agora, solitário contigo, dividido no teu próprio saber, entre centenas de espelhos, falso perante ti mesmo, entre centenas de memórias, inseguro, cansado de todas as feridas, transido por todas as geadas, estrangulado nos teus próprios laços, conhecedor de ti mesmo, carrasco de ti mesmo. Isso aqui é assim, é de uma profundidade. E quem é, Drauzio? Nietzsche. Isso é Drauzio. É um poema do Nietzsche. Então, essa questão do mergulho, da sombra, essa coisa do trágico. E aí eu volto lá no início do meu livro, né, que eu coloco que. Deixa eu ver que saiu daqui. Aqui. No paradoxo está o mistério do mito. Quanto mais se aprofunda em sua individualidade, não o individualismo moderno, mas se universaliza. Desta forma, de Morse, ao observar em suas imagens sonhos e devaneios, as projeções da sociedade norte-americana, onde se vê a doença, mas também a possibilidade da cura. Reapresenta o antigo no moderno. Não um retorno, mas como afirma Thorwald Deflesen, não sei se é assim que pronuncia, a tragédia grega, entre aspas, a tragédia grega pode ser um remédio apropriado para o homem moderno, fecha aspas. Então, cruzando tudo isso, todo esse conhecimento, as coisas estão aqui. Quanta reflexão a gente pode causar, a gente pode fazer. Olha só essa live aqui, para a gente refletir. Isso gera uma tristeza, mas gera também uma alegria, uma dança. Porque é algo que se descobre na vivência, descobre coisas novas. O conhecimento traz essa descoberta, coisas novas. O problema nosso é que estamos presos numa dualidade. E aí a gente vai para um lado e para o outro. Olha o que diz o Nietzsche, diz o de Morse. Fala, tudo que a gente passa é natural, é natureza. A natureza é trágica. O sol se põe, o sol nasce de novo. E uma noite escura, ela serve para que eu possa enxergar as estrelas. O corte serve para eu ter consciência que aqui tem sangue, tem vida. Isso é natural. Isso tem a ver com romantismo, isso tem a ver com a tragédia grega também, né? E aí o de Morse pega tudo isso e joga para a gente. Bando de escravos, né? Vocês querem continuar vivendo toda esse espetáculo? Bem paradoxal, porque ele viveu esse espetáculo.
Também foi Viveu vítima. intensamente isso. E É, aí, eu estava procurando no meu livro aqui, numa entrevista que ele fala que ele jogando com todas essas forças, ele se viu no meio de tudo isso, o quê? Como o que ele usa um termo lá, então assim, como tipo um palhaço, porque ele não soube controlar todas essas forças, é. todas essas pulsões, enfim, Dionísio, Apolo, ele então, mas ele deixou as trilhas, ele deixou as reflexões. É por isso que eu escrevi o livro assim, se a gente quer compreender o de Morse, tem que ir além, não querer ser como o de Morse, como eu, lá na minha adolescência, eu quis ser como o de Morse, me ferrei, né? Então, assim, eu trago essa experiência também, a vivência, né? De ver, assim, algo além, de ir algo além. Senão eu teria morrido com 27 anos também. Estaria lá, só que eu não seria um conhecido como o de Morrison, né? Mas viveria a minha tragédia particular, como eu vivi, né? Mas busquei lá, então compreender o de Morrison e além do de Morrison, e na minha época foi o Kurt, né? E aí, enfim, vários morreram com 27 anos, né? Enfim, é assim, serve para a gente refletir tantas coisas, né? Sim, sim. Muitas coisas. E vamos É, encerrando nossa live, está boa demais, mas amanhã acordo cedo. Ah, não, mas Vamos vamos fechar fazer primeiro. com desfecho? Deixa o Helder, o Vamos Jorge, fazer com um desfecho bonito. porque senão vai ficar aquela coisa catártica, assim. Agora, tudo isso que com essa música do Nietzsche foi assim, ó, foi uma pancada. Eu sei Foi que, uma que pancada. ela mexe, ela mexe. Uma pancada. ó, o Jorge não quis. Eu vou, então, fazer as minhas Vai lá. rápidas. Vamos lá, né? Nós já falamos tudo, né? Pelo menos nessa live que pode ser falado. Né? Mas é isso. O trágico, todos nós temos que enfrentar o trágico. Né? A não ser que você seja um deus, como dizia Platão, né? Perguntaram para Platão por que nós tínhamos que procurar estar sempre conversando, dialogando, ou melhor, era filosofando, que era uma maneira, os antigos falavam, de nós encontrarmos a verdade. Né? Ele dizia porque nós não somos deuses. Eles já têm, eles já têm um lugar deles que é lá. E eles não precisam disso porque eles já sabem, mas nós não sabemos. E não, quando a gente não sabe, a gente tem que enfrentar o desconhecido. E ao enfrentar o desconhecido, nós também nos deparamos com situações em que elas são muito pessoais e cada um vai ter que enfrentar a sua própria tragédia e vencê-la. Você, o Draulio, falou que venceu a sua. Podia Não, ter sido. ainda não venci ainda não, Helder. Não, no sentido que você superou algo, poderia ter, eu falo no sentido de que você poderia ter morrido e não morreu. É. Aí você tem outras, né? Você vai ter outras, possivelmente. Mas no sentido que nós temos esse desafio sempre constante, né? De algo que se faz a partir dos nossos próprios desafios. Nós temos que estar sempre parecendo Hércules, né? Sempre que precisamos sempre vencer é, tarefas, né? Desafios, temos tarefas É, a cumprir diz respeito a nós mesmos. E aí essa questão ela envolve todo esse conhecimento que o Moro estava falando, que ele se apropriou de todo um conhecimento de uma tradição longa, muito longa, né? Vem lá, ele pegou, para falar de religião, ele pega lá o xamanismo, que vem de muito longe, que antecede ao próprio o conceito de xamã, porque o xamanismo mesmo ele era com as mulheres, né? As primeiras xamãs. Muitas vezes as pessoas só se atêm a isso. Isso demonstra que nós ainda precisamos ver muita coisa mais ainda, conhecer mais, para poder nós vermos que existe possibilidades que nós não estamos usando ainda para enfrentar nossas próprias tragédias, superá-las e fazer um bom caminho. Creio que dentro disso, Morse ajuda muito nesse sentido, e era o que ele queria fazer. E que, se apropriando disso, não que ele, outros também vão trazer, mas se nós estamos falando de Morse, temos que buscar o máximo possível daquilo que ele ofereceu e colocar dentro do contexto que é o mundo
atual, né, com os múltiplos desafios e principalmente pessoal. O conflito é sempre pessoal, não tem jeito. E aí acaba levando para a sociedade. E aí o problema social é outro, é sempre aquele desafio. Mas eu creio que, para finalizar aqui por enquanto, essa questão da tragédia pessoal é uma maneira muito boa de pensar a própria vida, o desafio que nós temos sempre. Superar isso é sempre uma questão de nós termos um trabalho de Hércules a resolver. O mito está falando não de Hércules, mas Hércules é um arquétipo, é um mito que quer contar algo. Dizer, olha, você vai ter que fazer essa jornada, essa travessia. E aí não tem como você não passar por todo um processo iniciático à medida que avança, né? Você vai se iniciando sem parar. É isso. Eu só queria agradecer aqui pelo privilégio de estar aqui no meio de vocês, escritores, acadêmicos e tal, que tem um trabalho já bem denso com relação ao Jim Morrison, e isso para mim é muito enriquecedor. E perceber aqui que eu posso trocar alguma ideia com vocês e sei lá, poder contribuir o mínimo que seja, né, para a gente chegar a alguma ressignificação que não seja absolutizada, né, mas que, pelo menos em um determinado momento, nos dê alguma bússola, né, de reflexão sobre a vida. E, para mim, é um privilégio muito grande. E o que vocês falarem aí, se eu puder ter essa gravação, eu vou repetir para ouvir várias vezes, porque vale a pena. Acho que tem muita coisa. É a coisa de ver o novo na repetição. Isso aí também eu tenho muito em mente, sabe? Essa coisa é muito valiosa para mim. Aquela live de vocês, acho que eu vi umas 5 vezes e ainda vou continuar vendo. E essa aqui, se eu tiver o acesso à gravação, também vou fazer a mesma coisa. Claro, para mim, claro. foi um privilégio muito grande. Poxa, te agradeço, viu? Já demorou. Nunca dava certo, mas dessa vez que bom, né? E, muito poxa, bom, bacana, porque aí a coisa tomou outra dimensão, né? Sair daqueles diálogos, aqueles áudios, sim. e a gente aqui junto, né? Juntando as nossas cabeças, nossos pensamentos, fazendo uma reflexão coletiva. Isso aqui é importante, né? Porque daqui a gente sai com mais a cabeça, mais e mais reflexões, e que se perpetue, né? A coisa ande, caminhe para novos encontros. Eu que te agradeço, e agradeço aí por todos, né? Por ter dado certo desde quando? Natal, não, foi entre Natal e Ano Novo, ficamos naquela, dá, não dá, entrando no novo. Aí, pá, quarta-feira de cinzas, pronto. Foi uma data bem sugestiva, bem simbólica também. Leonardo, o Leonardo, quer falar, Leonardo, alguma coisa? O Leonardo colocou ali, agora que eu fui ver, né, que ele tinha colocado uma questão aqui, né, mas ele queria libertar todos nós, e acho que essa libertação, mesmo com a influência dele, teria que partir de cada um. Isso ele próprio dizia, Leonardo, né? Que essa busca pela liberdade era de cada um. A revolução, ela é parte de cada um. Então, por isso que é afastar dessas pessoas aí, né? Provavelmente, eu lá no meu livro, eu trago essa questão do maio de 68, né? Então, ele provavelmente, ele observou o que estava acontecendo em Paris, ele tem um poema que ele não cita diretamente a questão do maio de 68, mas ele estava observando isso que estava acontecendo, né? Então, é ver que realmente essa revolução, essa busca por essa libertação aí, ela é de cada um, né? Então, É de cada um. mas
Quer dizer alguma coisa, Leonardo? Cada um por si. É. Revolução individual. E é por aí. É. O mundo caminha por aí mesmo. Exato. Não vejo de outra forma, infelizmente. Aí tem a música Revolution dos Beatles, que aí então traz essa reflexão, né? Também. Então, o que adianta ficar com um cartazinho lá de mal? É a representação, né? Então, sim, a revolução, ela começa dentro, né? E a década de 60 traz isso, porque não tinha essa coisa de esquerda, direita lá nos Estados Unidos. A contracultura, ela tá além disso. Isso que, para mim, a gente pode falar isso na próxima live. Opa, Com certeza. Tem muitos pontos aí para a gente... Muito bom. A gente vai pontuando algumas coisas, né? dialogar. E a gente não... Muito não boa ideia. Aí a gente, para a próxima, já vai pensando. Né? Isso. Leonardo, quer falar alguma coisa? Ele escreveu alguma coisa que eu vi. Já foi. Escreveu. Ele tá escrevendo. Que ótimo, Leonardo, né? Estava aí, nem... Ele está sem o microfone, ele está dizendo que está sem o microfone. Está sem o microfone. Que pena, é aluno. Né? Então tá, gente, vamos agora... É meu aluno, Obrigada. Leonardo. Ah, que ótimo. Está aprendendo Depois a gente edita direitinho. Sofreram, viu, Helder? Lá eu falando sobre mito, lá no primeiro período. Eles sofreram, porque mas eu falei, acho que eles só vão entender essa coisa só depois. É póstumo isso. Isso é bom estimular, provocar, é bom. Como é que é? É demais. Então tá, gente. Certo. Pois, boa noite para vocês. E até a Meire, próxima. Obrigado, Meire. Helder, obrigado, Helder. Obrigado. Jorge, muito obrigado. Obrigada, Leonardo, obrigada. muito obrigado. Obrigada, Helder. Obrigada, Obrigado a vocês. Forte abraço a todos, viu? Até Igualmente. a próxima. Ótimo descanso. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.